Seria difícil. Olá, saudações acadêmicas. Com muita alegria, aqui estamos nós em mais um evento da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Então, no dia de hoje, nós temos o privilégio de receber dois grandes artistas que irão compartilhar conosco um tema fantástico, um tema que diz respeito ao cotidiano do meio ambiente, ao cotidiano da Amazônia. Então, o tema de hoje, já destaco, sem delongas, é a arte na Amazônia, uma aparência beiradeira. Hoje nós vamos, inclusive, entender como se dá, de fato, esta experiência beiradeira. Nós vamos receber aqui hoje o Áquilas Correia Moreira, que já se encontra entre nós, Beira Áquilas. Também receberemos a Silvia Almeida de Lima Oliveira, Beira Sal. Também vale aqui destacar, nós temos uma biografia para ler dos nossos artistas, dos nossos expositores no dia de hoje. Eu vou aqui selecionar, inclusive tive o privilégio de receber a biografia de ambos, com informações interessantes a respeito da trajetória de vida. Então, vamos lá. Passo de antemão a ler aqui a biografia dos nossos ilustres convidados deste evento, A Arte na Amazônia. Então, vamos lá. O Áquila, ele apresentou a nós a seguinte biografia que passo a ler e fiquei impressionado com a biografia de ambos. Ele diz assim: meu nome é Áquilas Correia Moreira, filho de Maria Correia Moreira e Oliveira Rafael Moreira, nascido em Boca do Acre, Amazonas, na beira do rio Purus, no ano de 1975, também da década de 70, e continua o Áquila, onde vivi até os 7 anos em um ambiente natural, beira de cidade, geograficamente pequena de interior, beira de rio amazoense. Prossegue. Em 1982, vim com meus pais para Porto Velho, Rondônia, para morar e começar a estudar, com interesse crescente pela arte e cultura. Continua o Áquila. Voltado inicialmente para o desenho e, com o tempo, pelo mundo das palavras e leituras, e, consequentemente, ao universo musical, escrevendo letras e textos dos mais diversos, que vão desde músicas, poemas, prosas e outras beiradices. Prossegue. Trabalhei como militante do hip-hop rondoniense de 99 até 2002, como MC rimador. Quando, nessa época, ajudei a fundar, junto com mais alguns amigos beiras, o projeto Banda Quilomboclada, que já está fazendo 20 anos de militância direta beiradeira, com ações que vão desde agroflorestas, capoeira, apresentações musicais, até palestras e debates sobre cultura. Tudo dentro de nosso alcance e capacidade. Trabalhei na formação da banda Beiradélia e do projeto Sonzala, de música eletrônica. Participei ainda do CD da banda Leão do Norte, de reggae raiz, e do CD da banda Nitro. Durante essa aventura musical, que é a sonoridade beiradeira, retomei as atividades de grafismo visual dito beira afro-indígena, através da pintura de camisetas e telas com minha companheira Silvia de Almeida de Lima Oliveira, que aqui está, inclusive, e a artista Beira Sal, que também desenvolve um tecer artístico de representação de nossa cultura. E desde então estamos unindo força na direção de um processo autodescoberta de nossa potencialidade individual e coletiva como forma de expressão, a arte. Do jeito que podemos e entendemos de cantar, de desenhar, trabalhar, celebrar, pintar, escrever e, sobretudo, ler, ler e ler.
A Silvia nasceu no dia de Humaitá e trabalha com pintura em tela desde 2017, quando participou de um curso de pintura em telas em Palmas, Tocantins. Inclusive, aqui vale destacar, curso realizado na Casa de Cultura da Prefeitura de Palmas. Bom, temos, portanto, o privilégio de receber aqui entre nós Silvia e Áquila. A palavra é de vocês. Fiquem à vontade, estamos aqui empolgados para ouvi-los. Por favor. Salve, salve, beradagem, né? Salve, salve, beradagem. Pedindo a licença aí, agradecendo e saudando os participantes dessa conferência, agradecendo esse convite maravilhoso, né? Como eu disse, como já foi dito, meu nome é Áquilas, conhecido como Bera Áquilas também, filho da dona Maria Correia Moreira, professora, e do senhor Oliveira Rafael Moreira, sitiante. Mas é justamente sobre isso, sobre raízes. Essas raízes começam com os pais? Não. Elas começam ainda um pouco com os avós. Por isso eu sou neto também do seu José Feliciano Correia Arigó, soldado da borracha, vindo do Nordeste, de Natal, para cá, né? Que roubou uma índia, raizeira, parteira, a minha avó, a Dona Divina, Dona Divina, Dona Divina de Alfaia. Então, assim, a fruta, ela não explica totalmente a semente, apesar de ser a realidade imediata, né? Então, para a gente entender a árvore, para entender alguma coisa, muitas vezes a gente tem que percorrer a árvore, tem que andar pelo tronco, pelo galho, chegar no tronco e chegar na raiz. E as raízes são isso. As raízes são muita coisa. É o que a gente conhece como história, como nossa vida, né? Por isso estou aqui com a minha companheira de raiz também, amazonense, né? Ela é de Humaitá, eu sou de Boca do Acre, e parece muito a história, boa parte da civilização ter começado na beira. Veio da beira de rio. Então, a gente está nessa peleja aí. E essas raízes são afro-indígenas, de pai, de mãe, de avô, de avó, né? Então, para isso, por que dessa fala? Porque de onde que surge as belezuras, a estética beiradeira? Já que estamos falando justamente disso aí, né? Essa estética, né? Como é que explica essa estética, esse belo, a belezura, o belo natural das coisas, né? O natural mesmo é o canto dos pássaros, é o meu gato que estava aqui ainda agora, né? Esses animais que se domesticaram ou a gente se domesticou a eles, né? O canto dos pássaros, uma beleza natural, esse nascer do sol em Porto Velho, nascer do sol, o amanhecer na vida assim de cada um, né? O natural também são as frutas que a gente ama. Eles são todos participantes. A manga, o ingá, a banana, o biribá, né? Pupunha. A pupunha, o abacaxi, o açaí, são personagens fundamentais na nossa história. Essas são as belezas naturais. Tem a da cidade. Então, a gente tem uma andança na direção do centro, mas viemos da beira. Essa é uma das questões. E na cidade, assim, as belezas produzidas, por exemplo, agora que eu voltei a estudar, né, eu me lembrei, eu me vi na sala de aula, igual como eu estou me sentindo agora aqui, apresentando o trabalho. E, assim, qual é essas belezas naturais? Eu me lembro da merenda. O melhor momento era o momento da merenda. E na merenda, lá vai de novo quem nós somos. Tá lá o bodó com um cafezinho, tá lá a tapioca, né? A pupunha, né? Tucumã com pão. Né? O tucumãzinho nessa daí é coisa de humaitaense, viu? Esse tucumã de Manaus, né? Os caras chamam de x-caboquinha, essas coisas são os entendimentos, né? E essas são belezas produzidas já não está no pé, está na mesa.
E é justamente nessas belezas produzidas que a gente insere a questão das camisetas e das telas, né? Das camisetas e das telas, que são tecidos. E tecidos somos. Essa é uma questão, tecidos somos. Essa estética afro-indígena, essa estética amazônica beiradeira, né? O arigó, o nativo. Por que afro? Por que sempre esse? Por que afro? Descendente dos pretos, dos negros. Meu avô é diretamente isso aí, é um negro, né? Nordestino do Rio Grande do Norte. E por que indígena? Por causa das raízes, a original índio, aí que tem uma questão, né? De tudo isso aí, índio, nativo, não faz aldeia, nem troque muita ideia longe da água. Eu estava lendo, eu percebi, né? Do Rio. Não faz, não faz, não faz. Então, uma saudação à água também. A água, para poder a conversa fluir. Uma saudação à nação desse planeta água, para que possa fluir na nossa essa conversa. Eu estava lendo o panfleto, né? E estava vendo lá sobre o que a gente mesmo costuma se apresentar, sobre música, desenho e a escrita. E como é que é isso? Sendo filho de professora, né? Minha mãe me ensinou a ler, a ler e a escrever, mas a primeira coisa é ler, né? Mas mesmo assim, chegando em Porto Velho em 82, e eu não sei se a Silvia também, mas a babá originalmente, para quem trabalhava naquela época, era a televisão. A televisão era um lugar comum com relações a isso. São as pessoas que têm 40, 50 anos hoje em dia. Os que tinham televisão, né? Os que tinham televisão. Ainda não tinha uma televisão aí, né? Isso era coisa de boy, esse negócio de televisão, né? Não, eu tive parente lá que queria abortar porque viu um avião passando, entendeu? Só para tu ter uma ideia dessa transposição que a gente teve das pessoas de 40, 50 anos hoje em dia, elas se depararam com o mundo, elas nasceram num mundo completamente diferente desse que está aí, né? E agora estão tendo que aprender a lidar com as coisas, né? E nessa época, a questão da música foi assim. Eram as músicas que vêm dos grandes centros, de Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Então, essas músicas que eram basicamente televisão e rádio, dos eixos, Minas Gerais, enfim, as músicas estrangeiras. Na rádio. Eu ouvia mais rádio, né? Mais rádio, né? Pelo menos eu escutava mais rádio do que a televisão mesmo. Né? A televisão ela veio como assim, um elemento visual para as coisas. Então, quando a gente está muito perto disso que a gente não enxerga, né? Então a gente vem ressignificar e prestar atenção nisso sobre o que é cultura depois, né? E mesmo assim, eu tenho essa palavra cultura é um termo muito interessante, porque um dia desse um camarada, eu me deparei com essa ideia. Ele falou assim: "Você é de Boca do Acre? Nossa, a festa, né, da melancia". Aí eu tive uma noção bem clara. Aí eu falei assim: festa da melancia? É a famosa festa cultural de Boca do Acre da melancia, né? Porque quando eu pensei, realmente, esse é a partir daí que a gente chama de cultura, quando a gente transforma isso numa ideia estigmatizada. Porque quem mora, quem vive o contexto mesmo, é a época da melancia. Época da melancia não é época cultural da festa da melancia. Chegava a época certa, o momento certo, todo mundo comia naturalmente melancia até não querer mais. Eu não sei aqui em Rondônia, tem Rondônia também era assim. Quando chegou aqui lá de Maital. Não, tem o festejo de Nossa Senhora da Conceição, que chama cultural, né? Nossa Senhora da Conceição em dezembro. Aí eles fazem até hoje, né? Acho que tem mais de quase 100 anos já. Então, o povo se reuniu, fazer aquele festejo, como cidades pequenas, sempre tem essa questão de fazer um festejo com o santo. Festejo. Né? As festas de santo, que é chamado, né? Inclusive o trabalho que a gente realiza, que está realizando há alguns anos, chama Quilomboclada. Quilomboclada tem 20 anos, a gente justamente
se chama manifestejo, porque diz assim que a nossa maneira de se manifestar é festejando, nossa maneira de festejar é se manifestando, né? Quilomboclada é uma junção de termos que quer dizer quilombo, resistência, e caboclada ser a cultura local. E foi nessa daí o que mostra. Mas só que no meio dessas músicas Pode vir, mamãe. Aqui todo mundo, quando está gravando alguma coisa, fica parado, parecendo. Mas também no meio dessas. Vem cá rapidinho, dá um oi aqui para os senhores aqui, ó. Olha ali. Ó. Essa é minha mamãe. Pode deixar. Aí, ó. Dá um oi assim. Olá, olá. Bom dia, sucesso a todos. Obrigado. Agora está abençoado, né, mano? Aí, assim, estou no meio dessa questão do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso eu estou falando de um processo que tem escapava uma coisa muito importante, a música nordestina. Essa música nordestina maravilhosa que antigamente apresentava nas televisões, eu lembro do canal, né, do Fantástico, os artistas nordestinos, o nordestino, quando ia apresentar, tinha uns vídeos, eram coisas maravilhosas, né? Era o começo das produções, então tinha uma certa ênfase no conteúdo, na qualidade, na diversidade, né? Então, não adianta, eu não estigmatizo, não, porque tudo tem seu momento, né? Tem o seu papel ali, né? Então, eu estou colocando assim, como algo da cidade, a televisão como um formador. Do jeito que hoje o jovem está na internet, no YouTube, não sei se Facebook, eu acho que o Facebook ele vai só para xingar e odiar alguém, né? Mas do jeito que ele adquire hoje, era mais ou menos isso aí. E a questão, um porquê disso aí? Meu avô era nordestino, então nós da Amazônidas, chamados assim, autochamados beradeiros, nós temos uma questão, que é a formação dessa parada, desse povo. Meu avô veio do Nordeste como soldado da borracha, tinha uma outra história, tinha uma outra família, e trouxe a literatura de cordel. A literatura de cordel, o Deus e o diabo na briga da peleja por fulano de tal, as histórias do Cega Deraldo, né? Então, no meio da Amazônia, quando meu avô montou essa família com a minha avó e tudo mais, tiveram as crianças, a minha mãe, inacreditavelmente, uma parada surrealista, ele lia os cordéis do Nordeste, numa realidade completamente alienígena, para qualquer cidadão dos anos 50, 60, no meio da floresta, meio da floresta mesmo. Minha mãe, minha mãe, ela morava no casebre que não tinha parede. Era um macacual. A parada era mais ou menos isso aí. Então, assim, essas histórias fantásticas, né? Então, o tempo passa, no ano de 98, 99, eu comecei a cantar a adolescência, os hormônios, comecei a cantar rap. Foi quando eu tive a ideia de pensar sobre isso. Olá, Pedro. Tamo junto. Olá, meu querido. Professor, meu irmão. Estou eu aqui de novo, sendo chato, mas contando as histórias do Cega Deraldo aqui, mano. O Martelinho Beradeiro. Então, em 98, 99, vejam, Pedro. Então, em 98, 99, comecei a cantar rap, o hip hop. Porque, assim, a ideia era justamente trabalhar, era fazer a rima. E eu só vim descobrir, me tocar isso depois, que o gosto pela rima, mas eu queria que isso fosse atualizado. O adolescente, o jovem, quer essa ligação, quer essa atualização das informações. Então, eu cantava rap, mas eu cantava rap militante, falando das raízes, começando isso em 98, 99, né? Quando começou o movimento hip hop em Porto Velho, que andou muito perto da questão dos movimentos negros, que eram mais estabelecidos, tinham uma organização melhor, mas que andavam juntos. Na época que existia uma militância a favor de uma conscientização sociopolítica, né, mas não partidária, com relação à cultura e tudo mais, né? E a cultura foi quando teve uma ideia em 2002, 2003, de montar uma banda chamada Quilomboclada. Essa banda Quilomboclada,
ela, como eu estava dizendo, ela é uma... Na época, a gente começou a trabalhar a questão, falou assim, pô, mas aí vão ficar aqui, crente pegando para crente, entendeu? Mas vem cá, como é que, depois daquela fase inicial, que se parece muito com as coisas de fora e tudo mais, eu comecei a me voltar para a minha percepção da minha realidade, né? Da minha tribo. Quando diz um trecho da letra, diz assim, né? Meu pensamento é tribal, mas nosso quintal é global, mas eu sou regional, né? Apesar de ser dessa região do espaço sideral. Então, o meu tipo de batuque é quilombola da quebrada. Se liga nos malungos, nos caboclos da quebrada, que chega com a força dos antigos ancestrais. Homens e animais, nós lutamos pela paz. Paz de quê? Paz de Deus. Qual que é? Qual que foi? Vai bombar, vai bombar, vai bombar o nosso boi. Foi quando eu tive essa ideia de começar a trabalhar isso aí. Aí eu pensei o seguinte, o termo beiradeiro, na época, ele não foi ressignificado, veja os irmãos falando hoje em dia, ele não foi um resgate, não foi nada disso, da minha percepção. Por quê? Porque uma coisa, para poder ser resgatado, ele tem que estar preso. A outra é que ele estava desprezado, que é diferente. Estava jogado num canto. Essa daí era a minha percepção. E eu pensei assim, olha, como eu estudava muito, eu observei eu lia, né? Não seguia muitos cânones, mas gostava de ler. E uma vez eu li um cidadão chamado Frederic Wilhelm Nietzsche, em que ele fala da transvaloração, justamente dizendo que o ser humano atual está de cabeça para baixo e de trás para frente, né? Então, ele colocando isso aí, eu pensei, mano, aquilo que eles colocam, que eles colocam como uma coisa que não presta, e a língua padrão é a língua do patrão, isso é uma coisa, né, que ele sai do estético, no qual nós estamos conversando aqui, para chegar numa classificação social, para ter um resultado político. Então, a palavra feio, que em inglês, inclusive, quer dizer falha, não quer dizer assim, você fala diferente, você desenha diferente, você canta diferente, não. Você canta feio, você fala errado. Então, eles fazem isso para chegar na conclusão de que a pessoa é errada. Logo, precisa de correção. Então, me toquei logo que o começo é a linguagem. Linguagem visual, linguagem da escrita, linguagem do que eu falo. Então, assim, eu pensei, então, se aquilo que eles jogam no lixo da Casa Grande, então, o que eles jogam no lixo, eles chamam de lixo, provavelmente é o que presta, porque se prestasse mesmo, se não prestasse, eles não tinham tanto trabalho para tentar desprezar a cultura, né? Tipo, essa cultura do qual a gente fala no dia a dia, tu é doido, moleque doido, isso é legal que só, mas não vê encanto nenhum. Por isso, mesmo dentro da quilomboclada, eu comecei a produzir camisetas com os dizeres, essa aqui é Caboclo Bera Roots, ó, fazendo a junção dos termos. Eu comecei a produzir um material em que colocar em camiseta, isso por causa da quilomboclada, fazendo shows, aí era melhor para vender, eu comecei a colocar em camiseta aquilo que era colocado no dia a dia. Eu devo ter pintado com a mão, porque a gente trabalha de forma artesanal, né? E quando eu encontrei a Silvia, a gente só colocou isso bem claro. Comecei a colocar na mão, tipo, o norte é legal que só, beradeiro por natureza, aquilo que a gente falava. Beradeiro gera beradeiro, fazendo um processo de mistura aí com as culturas, né? E a Silvia vai já deixar isso bem claro para a gente. Por quê? Porque a gente fala, mas aí tu vai olhar nas camisetas, tá lá Oxford, Cambridge, Harvard, California University. Tá lá, o negócio tá tudo lá. E aquilo que o caboclo fala não está em lugar nenhum. Por quê? Quem foi que disse isso? A Albera disse. Essa é a questão. Então, assim, quando a gente fala da questão beiradeira, é justamente pegar aquilo que foi desprezado, né? O lixo da senzala, que parece muito com a feijoada, porque antigamente era coisa de preto, né? Era o resto. Joga para a senzala. Joga para a senzala a orelha de porco. Mesmo que eu vi uns camaradas assim, bom de melhorar, dizendo que não teve a questão dos pretos, né? Mesmo ele dizendo que isso é mítico, mas o preconceito não é mítico, ele é real. Se a gente for em qualquer uma dessas coisas aí.
E que preconceito é esse que a gente sofre aqui? Preconceito de existência. Eu vejo preconceito do indivíduo. Desqualifique a origem do indivíduo e você o matou na raiz, de onde ele é. Porque não tem lugar nenhum no mundo que possa respeitar uma pessoa que não respeita de onde veio. Então, olha só a construção das coisas. Então, comecei a colocar na camiseta as frases. Eu falei assim, não, esses desenhos, colocar, já que estava na letra, vou colocar nas camisetas as frases. Aí vem naturalmente, no prosseguimento, os desenhos. E agora eu passo para a minha companheira aqui, falar da experiência dela com relação a essas... Como eu estava dizendo, viu? Isso aí é mesmo que dá a oportunidade para o homem da cobra. Para minha companheira aqui, falar da experiência dela com relação à arte. Por favor, Nani. Ele falou um tanto aí, né? Bom dia a todos, né? Que estão aí ligados, né? Dessa rede aí internacional, né? Porque todos, a união, né? Do conhecimento. Lá vem uma gatinha de novo aqui. Pois bem, eu nasci em Humaitá, né? Como Humaitá, Amazonas, que é o interior aqui no sul do Amazonas, que é a parte sul de Rondônia, né? Aliás, sul do Amazonas. Aqui aparecer. Aí, eu nasci em 74, sou um ano mais velho que ele, né? Mas somos da mesma geração, nascemos em beira de rio, né? Porque o Humaitá também é o grande rio Madeira, né? E lá na frente da cidade, eu nasci na frente do rio Madeira, lá na cidade de Humaitá. Então, eu fui criada assim, vamos falar assim, meus pais, meu lado da minha mãe, são amazonense, e meu pai também é de Manaus, meus avós do Nordeste, né, como praticamente quase todos aqui foram vindos do Nordeste para a borracha, né? Na época, o pessoal da borracha, os nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. E meu pai é descendente de índio, né? Por isso que eu tenho esse jeito assim, caboclo, misturado com amazonense, com brancos, né? Com cearense. Então, a gente foi criado aqui em Porto Velho. Depois, com 2 anos, eu vim para cá, fui criado em Porto Velho, a minha cidade de criação. E eu tenho, assim, desde criança, a gente foi criada com a simplicidade das coisas, porque a gente não tinha muito recurso, né? Até eu estudei em escola pública, e a gente foi criado assim dentro da caboquice, né? Assim, desse estilo que a gente fala assim, beiradeira, é o estilo de viver. É que fala de viver, nós né? somos da beirada, vamos chegar pertinho, por isso esses nossos olhos azuis aqui, ó. E esses cabelinhos, né? Loiros, né? Esse loiro, né? Pois é, esses traços aí do forte na face, né? Praticamente nórdico, não tem? Eu ainda tenho um pouco purificado, porque eu tenho as traços de branco de português, né? De cearense, né? Então, são mais assim... Veja que ela falou purificado, veja bem como é que é o processo. Só para mexer com ele. Então, a gente tem essa simplicidade do viver, porque eu vejo como ser beiradeiro é assim, você se identificar como ser o beiradeiro, como ser daqui, como ser de Porto Velho, como ser do Amazonas, né? Tanto o jeito de falar, o jeito de agir, ser mais prático nas coisas e falar também, né? Mais fácil também. Até pelo, assim, a graduação escolar da gente, né? Por exemplo, eu falo assim, que eu tenho só ensino médio, né? Mas eu fiz diversos cursos, né? Eu sempre gostei de ler, gosto de ler, então, de saber, de conhecer coisas novas, de conhecimento. E aí, fiz alguns cursos técnicos na área assim, de limpeza de pele, de nutrição, técnico de nutrição, mas assim, a arte, eu sempre gostei da arte. Tanto é que em 2018, 2017, eu fui para Palmas, morar lá, né, 2016 para 2017, e eu comecei a fazer um curso lá na escola lá municipal de cultura. Tem uma escola lá que ela dá curso praticamente, não vou dizer que é de graça, porque não é, porque você paga um curso de R$ 50, no caso, R$ 30 na época. E lá a gente aprendeu um módulo de pintura em tela. Eu queria fazer o desenho, mas não tinha, a turma já estava cheia, completa.
Aí eu falei, não, tem pintura em telas. Então eu falei, vou fazer pintura em telas. O meu desenho, assim, da minha arte, que eu falo assim, a minha arte, né? Minha arte, a nossa arte é mais, assim, autodidata, né? Com esse módulo 1 que eu fiz, eu consegui ver a sensibilidade das coisas do norte, da natureza, do natural. Eu vejo, assim, que a minha tela ela é um pouco diferente, porque eu não sei desenhar igual ele sabe desenhar, né? Eu falo assim, ele é humilde, assim, simples, porque ele é uma pessoa beiradeiro, né? Aí já a minha arte ela é mais assim, eu vejo de dentro de mim para poder expressar o que eu estou sentindo assim mais pela natureza. Mulher, né, mano? Já nasce evoluído, então tudo que a gente pode fazer é ficar quieto e tentar aprender, né? É de ser mulher, de ser mãe, de ser amazônida, né? Tudo isso aí. Esse modo de beiradeiro que ele fala assim, não, como é que você... Porque hoje em dia tá muito fácil ser chamado de beiradeiro, né? Pô, eu sou beiradeiro, aí o cara estampa uma camisa, então sai com ela. Mas beiradeiro, antigamente, se eu chamasse alguém de beiradeiro, era chamar para porrada, que a gente chama peia, briga, entendeu? Mas a beiradeira, assim, era uma coisa assim, era tipo um palavrão, né? E eu peço uma licença aqui, foi justamente isso que ocorreu quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que é assim, uma sala de aula aqui em Porto Velho, no colégio Juscelino Kubitschek, no bairro Agenor de Carvalho, era isso. Quando era formado, se tinha a cada 10 alunos, era formado 3 amazonenses, uma acriana ou 2, o paranaense, entendeu? Então, assim, eu me lembro ainda que eu tinha um jeito ainda muito assim, bem raizão mesmo. Aí o camarada falou, um dos coisas, esse bicho é todo bera. Então, esse bicho parece que é todo beiradeiro. Isso em 82, 83. Depois de uns anos, eu fui me lembrar que justamente aquilo que o sistema, como ele coloca, como xingamento, é o maior elogio que uma pessoa pode receber daqui. Ela quer dizer que ela tem as características do local de onde ela vive. Esse é o norte. Então, assim, pensar que beiradeiro é massa, é legal, entendeu? Aí fala assim, mas vem cá, mas por que não Ribeirinho? Né? Por que não Ribeirinho? Por que beiradeiro? Olha, pelo que eu saiba, o ribeirinho ele é um termo cunhado, né? Propriamente, ditamente cunhado por causa de uma necessidade em banco de faculdade, em banco de escola, para designar quem mora a partir de determinada metragem da beira do rio. Ele é um termo técnico. Já o beiradeiro, ele tem uma questão. O beiradeiro, ele é um termo que se amplia um pouco da questão geográfica e passa para o social. Por quê? Porque quem está à margem da sociedade está à beira da sociedade. Quem está sem casa está à beira. Quem está procurando um caminho para ir está à beira da estrada. Então, como diz o meu camarada da banda Beiradelia, diz o seguinte, tem mano que é beira daqui, tem mano que é beira de lá. É beira da beira do rio, da beira da estrada e da beira do mar. Então, a gente está pensando... Aí eu pensei essa questão beiradeira por causa disso aí. Aí eu falei, eu lembrei, meu amor, pode continuar, que eu ter uma história para contar sobre essa questão que, com o tempo, e essa descoberta foi uma questão própria, de lendo como é que surgiu o movimento negro nos Estados Unidos, justamente por causa do Niga. E o Niga, seu nigeriano, foi por causa disso. Continuar daqui a pouco. Falando assim, né, esse brio, né, de ser daqui mesmo, com total simplicidade, né? Esse modo, como ele falou, de falar, de vestir, de comer, ou então é se aceitar isso como a nossa cultura aqui, né? Tem muitas pessoas que querem pegar as coisas de fora, muitas vezes destratam o que é daqui, né? Mas aqui, isso é uma forma, vamos falar assim, o brio de ser beiradeiro. O pessoal fala orgulho, eu não uso essa palavra como orgulho, né? Eu estou falando de mim, né? Mas assim, como o brio de ser o que você é realmente, sem querer inventar, né? Por dizer, a roda está inventada, né? O beiradeiro é só um estilo mesmo, é só esse modo da gente falar, da gente viver, da gente se sentir bem onde a gente está, né?
sempre querendo evoluir. Falei assim, quando eu estava falando que era chamava para porrada, porque hoje em dia é muito assim, as pessoas falam, eu sou beiradeiro, tá tão bonito sem falar, né, que é beiradeiro, né? Mas teve uma luta, né, para isso, teve o martelo, né? O martelinho dos beiradeiros, como você falando, né? Aí o martelo dos beiradeiros agora. Ela é a melhor pessoa do mundo, mano. Ela não tem vício de linguagem, a melhor pessoa do mundo para fazer a literatura da filosofia para ela. As interpretações que ela faz são geniais, mano. Porque, assim, tem uma mania aqui de transformar tudo em pirão, né? Mistura tudo, e a mulher já conecta por natureza. É uma beleza. Então, mano, assim, como eu estava falando, essa questão do termo, sim, meu amor. Essa questão do termo beiradeiro, eu lembrei da história dos negros norte-americanos que tinham um xingamento nos anos 20, nos anos 30. Eu li isso depois por causa dos Pantera Negra, né? Das onça preta de lá, né? Aí eu pensei assim, que era assim, tinha um xingamento chamado, que o cara chegava, o chamado UOSP, White Anglo-Saxon em Protestante. Quer dizer, era o branco caipira, do meio oeste norte-americano, falava assim, né? E o niga, aí ele baixava a cabeça, o preto, né? Baixava a cabeça, por quê? Porque tomava como um xingamento, tipo, seu crioulo, né? Seu crioulo. Até que um dia ele falou assim, e o niga, e algum preto respondeu, a maniga. O xingamento acaba quando a pessoa assume que aquilo não é um xingamento, é um elogio. Então ele já quebrou as pernas de quem tentou xingar. E o niga não funcionou mais, e aí ele continuou. E a maniga, but me and my niggas. Tem outros pretos comigo. Don't call me nigga, Wairei. E aqui eu não estou querendo ressaltar a questão da cor da pele, porque nós somos da raça humana e nós estamos aqui para caminhar para a paz, para achar uma fraternidade universal, que é o que o ser humano está precisando, né? Junto com a consciência política, social, ela tem que vir uma consciência humana das coisas, né? Estou tomando como exemplo só. Então ele falou assim, não me chame de crioulo, seu branquelo. Ou seja, na hora de ser chamado de branquelo, não gostou. Mas aí foi quebrada. A raiz é quebrada quando a pessoa se assume. Então, assim, eu fiquei com vergonha, com 7 anos de idade, de se chamar de beiradeiro. Depois eu pensei, por que eu fiquei com vergonha? Porque beiradeiro é ligada a atrasada, é ligada a, né? Atrasado. Melhorou um pouco. Antigamente diziam que nossa, toma banho 3 vezes por dia, né? Melhorou um pouco com as décadas, com os séculos, né? Mas continua mesmo. Eu tenho até uma rima que fala assim, né? Que o senhor de engenho, o capitão do mato, ele muda de farda, mas não muda a função. O senhor de engenho, ele muda de casa, ele só não deixa de ser ladrão. Então tem que tomar cuidado com o buraco, vírgula, negro. Cuidado com o buraco negro. Essa daí tem sido. Então, a questão beiradeira, que já está... Isso aí foi um processo de autodescoberta, junto com meus companheiros lá de música e tudo mais. A gente foi colocando isso em letra, aí foi colocando isso em camiseta, foi colocando isso em tela. Então, esse daí, que agora eu pedi para o nosso amigo aqui dar uma demonstrada aí, dessa coleção afro-indígena, que nós trabalhamos isso aí, né? Inclusive, tem uma delas, que é algo bem interessante, que é uma delas que tem uma cuia tem uma cuia de... essa daí é sobre o Guerreiro Ajuricaba e a musicalidade, né? O Guerreiro Ajuricaba foi um conhecimento que a gente buscou, viu na internet, aí eu vi um desenho mais ou menos assim, aí peguei e fiz uma releitura de um desenho indígena e coloquei esse Guerreiro Ajuricaba. Quem comprou, inclusive, foi o Segismundo, o esposo da Luciana Oliveira, professor, advogado, né? E assim, eu sou péssimo com relação a classificações, assim, então. Aí, então, eu comecei a colocar nas camisetas e viu que isso aí podia ser uma renda, né? Nossa, mas como não foge, né? Porque o índio e o preto, ele tem essa coisa de confeccionar para vender os próprios pensamentos, né? E a gente foi colocando. Uma delas foi
uma que um amigo meu, professor chamado José Aparecido, o Zezinho, ele chegou um professor do Rio Grande do Sul e ele queria dar um camarada especialista em erva mate. Essa erva mate, aí ele falou assim, rapaz, um desafio, tu vai ter que unir essa erva mate com alguma coisa regional. Isso daí foi ótimo. Eu pensei assim, né, erva mate, como é que eu vou fazer? Se quiser ir passando os outros... isso daí foram bandas... Essa aqui é uma tela da Silvia, né? Mas continuando a história. Eu falei assim, como é que eu vou como é que eu vou unir a erva mate e o açaí? Vamos supor, um desafio de criatividade, né? Aí eu pensei assim, rapaz, todos os dois são raízes. Eles têm uma questão natural muito forte. Aí eu lembrei do norte e do sul. Aí eu falei assim, rapaz, é o norte e o sul, é a erva mate e o açaí. Então, unindo o que está lá de fora com o daqui, do Oiapoque ao Chuí, unindo a erva mate e o açaí. Essa daí, esse desenho que está do meio, é de uma banda de Porto Velho, de hardcore. Isso aí é uma coleção voltada à música rock, né? E esse do meio aí, eu fiz uma releitura das capas dos quadrinhos underground dos anos 50 e 60 e fiz uma arte, que puder passar para o próximo, fiz uma arte com relação à banda. Essa daí é justamente a coleção afro-indígena, são camisetas artesanais, né? Do qual a gente vai desenvolvendo essa questão do grafismo. Máximo respeito, porque não existe essa figura, a pessoa em si, do nativo, do preto, não. Cada personalidade é uma personalidade, cada tribo é uma tribo, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Então, é por isso que a gente fazendo uma parada afro-indígena. Puder colocar, ó, a próxima aqui. Essa daí é a tela, pode falar dessa tela aí, não? Essa tela aí eu uni o desenho, né? O desenho, a parte do instrumento musical, da janela, do olho, é do Bera Atlas. E a parte da pintura atrás, da parte das cores, é minha. Aí nós fizemos um trabalho de 4 mãos, né? 4 mãos, 4 mães, né? Quatro mães. Não, 2 mãos, né? A minha e a tua. A minha direita e a esquerda dele, que ele é canhoto, né? Aí, essa arte aí é feita o zodíaco na constelação musical. Coloquei o nome dessa arte aí. Nomeei ela de constelação musical. Aí ela foi vendida, essa tela, o professor, né? Então, a intenção não é um xenofobismo, uma xenofobia reversa. É aprender a trabalhar a presença, mas respeitar a si próprio através dos próprios traços, da própria cultura, né? E achar os pontos de conexão, o que tem de lá de fora e aqui. Então, a gente tem buscado isso aí. E essa aí, máximo respeito em Iemanjá. Essa daqui da direita, do sabor beiradeiro, de uma amiga nossa, do sorvete beiradeiro. Eu fiz em camiseta, eu fiz a logo, né? E essa daqui é uma tela da Silvia, porque a psicodelia ali a beradelia, que é a psicodelia cabocla, é grande nesses trabalhos dela aqui. Poder colocar o próximo. Isso aí é mais algumas indígenas, né? Mas eu desenvolvi muito, o pessoal gosta muito dessa. Eu não sei se é porque. Aí eu faço o desenho, a Silvia faz a pintura, entendeu? Puder passar para o próximo. Tá aí. Esse daqui é a Frida Kahlo. Esse Yanomami foi feito uns 4 meses, 5 meses atrás, inclusive antes dessa declarada, dessa crise de conhecimento que teve, né? Da questão Yanomami. Máximo respeito pela nação Yanomami, um momento muito difícil, mas que vão resistir. Assim, né? Quando a gente parar de receber os presentinhos, a gente volta para o presente de Deus, né? Na natureza. Espero que meus irmãos das nações indígenas consigam se restabelecer
frente a esse progresso destruidor que está ocorrendo no mundo de uma forma totalmente descabida, né, descompensada. Então, eu espero que haja um bom estabelecimento da originalidade, da saúde e da caminhada, né, do qual eu devo tanto, e, mais uma vez, uma saudação à minha avó. E saudação ao preto Chiquinho, que está conosco agora, que eu estou vendo ele. É meu irmão Chiquinho. Salve! Salve, Beto! salve. Ó, Salve, rápido. salve. Salve, mestre. Olha aí a arte dele. Ah, eu fiz uma tela do mestre Irineu para ele. Olha só com o que ele apareceu aqui. Que é minha primeira tela assim, diretamente religiosa, né? Eu fiz a nação, os irmãos daimistas, né? Então, a gente passou algumas horas aí com esse carinho aí e já me sinto honrado, professor Chiquinho, pela sua presença e gratidão. Atlas Bera, nosso Basquiat do Rio Madeira. Basquiat, é? Oh, meu Deus, quem dera. Mesmo! Tudo bem, Chiquinho? Gratidão, meu irmão. Dessa, vendo esse trabalho aqui, honrados somos nós. Salve, salve. Estou cercado de irmãos, né? Essa daqui é a Angela Davis, que, como desce da esquerda, foi que é uma coleção que chamava de Black Bera, né? De conscientização, até por respeito às raízes, né? De matriz africana, né, cara? Dos pretos, mano. Os pretos que estão batendo resistência aí já no caminho da conscientização já há algum tempo. Máximo respeito. Ela fez a pintura, essa aqui é um exemplo. Essa daqui é um exemplo, essa da Angela Davis, eu fiz o desenho, ela desenhou ela pintou essa camiseta. Olha, o grafismo, ele está desenhado de uma forma em cima e a pintura em tecido, cara. Coisa mais... Mano, era só um desenho da Angela Davis e tal, tava legalzinho o desenho. Quando ela colocou essa pintura, eu falei, nossa, eu almocei e fui dormir, quando eu acordei já estava pronto. Que é assim, né, rapaz, o homem não tem essa onda, né? Ele deixa para a mulher terminar de destruchar o almoço, né? Essa do lado aí é o indígena do lado, em que a bandana vermelha é esse Brasil vermelho, é um vermelho de sangue. Vermelho, sangue. Felizmente e infelizmente também. Então, veja bem, né? Nação vermelha, vermelho. Vermelho. E essa da outra aí eu fiz uma brincadeira que eu falo sempre, o Sambera, né? O irmão da igreja evangélica aí, me pediu um samba adorador e eu fiz esse cavaquinho com os outros aí. Quando eu vejo, quando eu posso, a gente pode unir alguma coisa, sempre eu caminho nessa direção de poder fazer esses trabalhos, né? Os irmãos, e também agradecendo porque eles são muito gentis de se dispor a querer uma camiseta. Se você for analisar, o cara pediu uma arte da pessoa, para a pessoa fazer uma arte do qual ele vai vestir, e a camiseta, nesse caso, é uma tela que anda. Ela não fica muito na parede. Pois então. Então, aí vamos dar uma olhadinha na próxima. Está aqui. Essa da direita, que tem esse triângulo, é um trabalho da Silvia, que ela desenhou à frente da casa de uma amiga nossa, Thalita, de um estúdio, de onde a gente ensaiava e tudo mais. Foi um presente. Esse desenho da esquerda foi para um confeccionista lá de Parintins, no Amazonas. Eu fiz esse desenho porque ele é questão das vestimentas, da questão do boi, né? Do boi e tudo mais. E essa é a camiseta do meio, que é unindo o Oiapoque ao Chuí, o de fora com o daqui, unindo a erva mate com o açaí. Essa daí. A próxima. Tá aí. Essa daqui, o Frantz Fanon, que vamos colocar assim, Frantz Fanon, né?
Não vamos falar sobre o Frantz Fanon, vamos deixar que quem estiver assistindo aí tenha curiosidade. Chama Frantz Fanon. Se possível, busque conhecer a história desse senhor negro de resistência, né? Inclusive, eu costumo... o islamismo, máximo respeito, ele tem uma questão que é assim, eu descobri, por exemplo, Malcolm X, o X no final, após o nome, né, a palavra, e eu estou vendo ali, já venceu os 50 minutos, mas a gente chega lá. O X, no final da palavra, por exemplo, Malcolm X, Malcolm X, ele quer dizer que é uma letra representando um nome, né, que a divindade superior vai dar um novo nome para a pessoa. E quando a gente coloca assim, esse é o motivo natural, mas uma brincadeira, mas fazer igual a história, é uma brincadeira, mas a brincadeira não aparece, do Bera Áquilas, Bera Silvia, Bera Delia, é justamente para a gente lembrar dessa nação, que existe uma designação. Do jeito, então assim, às vezes já me chamaram de bairrista. Ah, bairrista, minhoquista, não sei o quê. Mas o engraçado é que ninguém chama, quando a pessoa se chama de carioca, ninguém chama ele de bairrista. Quando ele chama de gaúcho, ninguém chama ele de bairrista. Por que eu não posso me chamar de Bera? Se a nossa cultura apresenta características o suficiente para uma brincadeira. É uma brincadeira. Como diz a letra, né? Nesse processo, MPB, MPBera. Bebeu a água do Madeira, já o era. Essa é a graça, né? É a brincadeira, mas a brincadeira não aparece. Então, o Frantz Fanon, esse daqui da direita, é um irmão que vende rapé, que inclusive está fazendo a rapé indígena, do qual tem uma alusão ali ao Acre, né? A aplicação de rapé. É um camarada que vende a questão do rapé. E eu fiz essa daí mais fazendo as pinturas com a mão, né? Esse da esquerda é algo muito interessante, irmãos, porque o camarada me pediu, ele é do Pedal Vida, aquele pessoal que pedala, faz pela cidade, as bicicletas, não tem? Aquela questão? Então, ele me pediu uma que o meu amigo Raoni, ele me pediu uma bicicleta, ele me pediu uma camiseta que pudesse unir assim a questão do índio com o Pedal Vida, né? E aí eu descobri que é de 19 de abril de 1943, 19 de abril de 1943, quando foi institucionalizado o Dia do Índio, que foi em 19 de abril de 1943, eu descobri que foi o mesmo dia que o Hoffman tomou o LSD, o Sandoz 25, pela primeira vez, e foi para casa de bicicleta. 19 de abril de 1943, quando foi colocado o Dia do Índio, foi o mesmo dia e o mesmo ano que o Hoffman tomou pela primeira vez. Então, se pudesse ver ampliado esse desenho, é claro que agora não dá, eu coloquei uma roda de bicicleta na beisola do cacique Raoni. Eu coloquei uma bicicleta na beisola do cacique Raoni e fiz o pedal Hoffman pela vida, que é pedal pela vida do meu amigo, e fiz o bicicledelia. Que esse delia, ele quer dizer manifestação. Quando a gente fala de Beradelia, que é a banda que eu também ajudei a participar e montar, quer dizer manifestação beradeira. Aí fiz essa daí, bicicledelia, né? Essa é a história dessa camiseta. A psicodelia cabocla. Ainda tem ainda o slide? As artes da minha querida... Aí você que fala aí. Esse aí é um presente que eu dei para ele. Ele falou assim que queria uma tela. Eu falei, vou fazer uma tela para você. Aí eu fiz essa tela aí, né, com a manifestação da natureza. Aí das árvores, a samaúma é a castanheira, né, que é daqui da nossa região. As árvores mais altas que tem na floresta, né? E aí eu fiz o Muiraquitã, que é um símbolo da mitologia amazônica, né? Aí eu
Fiz ele aí no meio com essa entidade aqui, que é o que eu considero como a mãe da natureza e como também a energia da mãe, e os elementos que são da natureza, o ninho de passarinho, o sol, a samaúma, que é uma árvore que... É a samaúma aí. É, a samaúma. Samaúma, no caso, do lado esquerdo, né? E a castanheira do lado direito, com uma rosinha. Linda. Eu acho muito lindo isso aí. Pode passar para a próxima? De luz. Isso aí, essa daí isso daqui foi um Raul Seixas que eu fiz, reproduziu a guitarra dele e botei bem na frente da cara dele, para tu ver como alguns traços, né? Já é a pessoa, né? Esse do lado é uma camiseta, todas as duas foram presentes, né? Com relação à questão indígena, a quilomboclada, ela tem um símbolo do Muiraquitã, que quer dizer pedra verde, que é uma lenda indígena, né, de origem indígena, quer dizer pedra verde, e é o símbolo, um amuleto, símbolo da Amazônia mitológica. Então, nós temos aí o grafismo. Esse grafismo não é o original indígena. Esse grafismo é nosso desenvolvimento pessoal em cima desse processo de descoberta da identidade beiradeira, identidade visual, identidade musical, identidade cultural, a escrita, né? Então, são esses desenhos aí. Esse aqui, eu gosto muito desse vermelho aqui do canto, porque ele ficou assim, era uma coisa, a questão indígena, e minha avó, né? Ela morreu aqui no hospital de base porque tinha que dar lugar para pessoa de uma outra etnia. Então, ela morreu amíngua no hospital de base, a minha avó. Eu demorei muito tempo para superar isso, né? Então, a próxima. Ainda tem? Sim. Aqui foi uma releitura, né? A releitura, exatamente. Tarsila do Amaral, meu Deus. Tarsila do Amaral, que me perdoe. E essa do meio é uma amiga nossa chamada Marcela Bonfim, que é uma negra, né? Ela trabalha com fotografias, ela canta também. Então, assim, ela é bem ativa aqui em Porto Velho, né? A Marcela Bonfim, que faz a questão do negro na Amazônia. Então, eu fui lá e coloquei ela uma roupa real nela, de rainha, né? Você vê que a gente não está acostumado a ver preto vestido de rei, né, mano? Vai vendo, como diz os paulistas, né? E esse do lado é o mestre Bira Lourenço. Ele tem uma música chamada, ele tem um trabalho chamado Sons de Beira, que é som o tempo todo. Aí eu fiz o símbolo do infinito e coloquei ele remando com essa questão aí. Você vê que, antes de tudo, o desenhista beiradeiro, ele é um audaz, né? Ele tem uma audácia. Eu, menino, diante de um povo desse, eu fico só observando, né? E peço desculpa e vou passar para a próxima, né? Esse daí é uma surpresa. Tu sabe quem é esse menino? Sabe quem é esse menino aqui? É o filho do Almir Suruí. Eu fiz essa camiseta e essa tela para ele. É o filho do Almir Suruí, o chefe, o indígena, né? A liderança indígena. A liderança indígena. Esse do meio aí é a Semana de Arte Moderna de 2022, né? Eu coloquei SPVH. Eu faço as coisas da boca do Jaú. Na boca de um Jaú, é verdade. Ó. Botei a Semana de Arte Moderna na boca do Jaú. Espero que Deus me perdoe por essas ousadias. Firmeza. Ainda tem ainda aí? Sim. Arte indígena. Essa daqui, à direita, é um gavião real. Ele foi bem traçado, esse gavião. Deu uma trabalheirazinha. E essa onça aí, né, mano? A onça é o... Como diz o Ariano... Entrou uma foto aqui que é do tipo de desenho que eu faço, mas tudo bem. Tá... Eu já sei. Foi erro meu, admito. Mas tá aí, integrou, né? Isso aí já é importante.
Então, são os animais, nossa fauna aqui, né, cara? O gavião e a onça, né? Como diz o Ariano Suassuna, a onça do mundo. É a onça do mundo. A filosofia do penetral. Essa daqui é uma brincadeira que eu fiz lá no sítio do meu pai. Esse animal eu vi, ele estava andando lá, que é o tamanduá. Aí eu fiz o tamanduarte. Tá amando arte. Aí eu achei bem legal a frase e fiz, e reproduzi. Essa camiseta era grande, que era quase originalmente do tamanho do animal que eu vi, sabe? Aí eu tirei uma foto e fiz esse desenho aí do tamanduarte, né? Essa outra aqui do lado é uma de cabelo de folhas, né? E esse do lado é o tambaqui. É o peixe, né? Representando a água. Eu não tinha notado até desenhar que interessante que se você olhar uma junção lá de Manaus, do Encontro das Águas, apresenta a mesma grafia do couro do tambaqui, mano. Eu fiquei impressionado com isso. Se você colocar até a maneira, né, a mistura de um e de outro. Aí eu fiz esse tambaqui aí. Esse tambaqui tá com o Calixto do restaurante Peixinho. É dele. Ele é um amigo aí, sempre prestigiando a gente, né? Ok. Ainda tem? Ah, sim, mais uma vez aqui na esquerda, o mestre Bira, né? Que ele toca numas argilas, é o som do barro e tal, né? E a gente tá desenvolvendo com os anos, aos poucos. Pensando assim, eu fico imaginando que em Porto Velho, o que falta, muitas vezes, e eu não colocar dessa forma, né? Peço licença para que não soe de forma arrogante, mas a expressão às vezes é inevitável, ter uma opinião. Mas a gente, aqui em Porto Velho, não é falta de instituição, não é falta de secretaria, não é falta de casas institucionais, não é falta de músico, não é falta de câmera, não é falta de estúdio, né? Não é falta de estúdio, não é falta de nada disso. O que talvez esteja faltando é atitude. Porque por que a gente vê tão poucos artistas daqui sendo representados? Você vê o Bira, o Bado, o Zezinho Maranhão, saudoso. Você vê o mestre Ernesto Melo. Você vê as figuras culturais beradeiras de Porto Velho, né? Por que a gente não vê ele nas telas desenhado, nos muros? Por que a gente não vê nas camisetas? Por que a gente não vê nos livros, sabe? A não ser que eles mesmos, que trabalham a vida inteira como soldado da fortuna, muitas vezes, e morrem à míngua. É uma realidade. A nosso patrimônio, a gente parece uma coisa perversa de esperar morrer para homenagear. Então vamos esperar primeiro eles morrerem, porque parece que a gente só sabe lidar com figura morta. A gente não sabe lidar ainda com os vivos, com a memória viva, com a exatidão do pulsar. Então eu quero ver na camiseta assim, eu quero ver na tatuagem, eu quero escutar o cover, o cara tocou um cover do Binho, o cara tocou um cover do Zezinho Maranhão, tocou um cover do Bira. Melhor que faça a própria música, porque fazer a própria música é homenagear essas pessoas. Mas por que a gente fica escutando aí, claro, máximo respeito aos trabalhadores da música, da arte e tudo mais, máximo respeito, mas eu acho que está um jogo, precisa equilibrar mais essa partida aí, sabe? Precisa equilibrar mais. É muita banda com o nome do lado de fora, sabe? Máximo respeito a todas as culturas, inclusive a nossa. Por que eu não ouvi falar de um cover do Binho, do Bira, do Zezinho Maranhão, do Augusto Silveira? Não tem? Um cover, o cara tocou um cover. Não, mano. Ele vai tocar o Chico Buarque, máximo respeito ao Chico Buarque, maravilhoso, entendeu? Mas, literalmente, paz nega dele. Isso é um elogio. Por que que o que é bom vem de fora?
Por que o que é bom vem de fora? Então, a gente vê essas culturas maravilhosas pelo país, mas por que não é incitado, não é colocada a nossa? Por que não é colocada a nossa também? Por que a gente não, por que a gente não pensa que em colocar nossas coisas também na mesa para ser servido? Será que somos eternamente doadores de matéria-prima? Será que serão eternamente doadores de audiência? Então você vai sair na noite e não escuta Porto Velho, escuta Rio de Janeiro, São Paulo, e máximo respeito, culturas maravilhosas. Mas e a nossa? Onde é que está isso nas escolas? Onde é que está isso nas faculdades? Onde é que está isso nas praças? Será que o máximo que tem é virar uma estátua de bronze e nunca mais soube falar? Né? Então é uma reflexão que a gente coloca, e eu falo isso porque a gente sente na pele, né? Um dia desse, eu conversando com um camarada, eu disse assim, ó, mas por que você leva as coisas para o lado pessoal? Aí eu pensei, né? Tu já parou para pensar que o que não é pessoal é mentira? Mas nossa capacidade de abstração, né? Temos que nos colocar, não, mano. O sofisma e a falácia, ela anda bem pertinho uma da outra. Ela ataca, defende com igual, né? O que não é experiência pessoal, porque você não assume, mano. Não, o termo, por que incomoda se chamar de beiradeiro? Por quê? Será que o nosso filosofar vai ser eternamente uma reciclagem nota de rodapé do Platão? Presta atenção, eu criticando para padre, o Padre Nosso é Ave Maria. Me desculpe, senhores, né? Mas a gente fica pensando aqui, né? Chegou meu primo aqui. Então, gratidão. Essa é a Tarsila do Amaral. Eu faço questão de fazer assim. Ei, primo, firmeza? Ainda tem ainda? Tá aí. Esse aqui foi o Beto Bertânia para o Luiz Brito, aquele fotógrafo. O Luiz Brito, é. Aí eu fiz esse coração gigante aí também, que era uma poesia do Léo Vincey. E ao lado, o outro camiseta para o restaurante Peixinho. Como são artesanais, né? As artes que a gente costuma fazer. Ainda tem a próxima aí? Meu amor, por favor. As telas. Essa é a coleção, né, que eu fiz o Muiraquitã nas cores do arco-íris. Então, cada cor do arco-íris, as 7 cores, eu fiz uma tela representando as cores e as figuras que tem é da Amazônia, do sentimento amazônico, dos pássaros. No caso, essa aqui foi comprada por um fotógrafo, pesquisador, né? Sim, o Glauco. O Glauco, né? Glauco Correia. Glauco Correia, que ele é fotógrafo. Passarinheiro, ele é passarinheiro. Ele trabalha ele biólogo, se considera biólogo, né? Ele trabalha com pesquisas. E também ele gosta muito da cultura, né? Beiradeira. E ele comprou esse quadro, essa tela laranja, e também comprou uma verde também, que eu fiz. Aí ele comprou 2 telas minhas e tá lá na sala dele, né? Ele gosta muito. Aí o Miraquitã nas cores do arco-íris. Isso aí, uma coleção. Isso aqui já é quase um debate, viu? Porque o pessoal gosta dos meus desenhos, mas gosta também das cores dela. Pode ser. Até ali, né? Tem aquela do monstro do pântano lá. A gente trabalha. Ainda tem ainda aí? Sim. Isso aqui foi uma questão do negro, vamos ser um pouco mais... Olha, ela está usando essa daqui, ó. Essa do caboclo. Essa do meio, o monstro do pântano, né? É uma versão do beijo do Clint, com o C do pântano e tal, e uma mulher e tal. Já tem as próximas? Essas são as primeiras telas da minha amada, quando ela fez. A primeira tela. Isso aqui é uma visão psicodélica, né? Beradélica. Beradélica, essa aqui da esquerda, né? Com o olho da luz, né? Isso. Das cores. E a outra eu gosto muito do som de reggae, né? Tem a banda nossa aqui, né? Beiradeira, Leão do Norte. E aí eu fiz isso aí, uma das primeiras telas também foi vendida também para o professor aqui em Porto Velho. E é as cores do reggae, né? Que eu fiz um relógio musical. Ok. Senhores, por favor, caso
Essa daí foi uma que eu fiz para uma questão do negro, né, professor? Quem foi que comprou? Foi essa tela aí, ela ficou bem legal também. Foi minhas pinturas também, que também, além do desenho, a gente se arrisca aí, né? Então, esses daí foram os trabalhos. Eu agradeço aos senhores pelo tempo, da exposição, né? E Ô, eu Márcio, gostaria, olha lá, e para Escrita, né? eu gostaria de, se for possível, é claro que mediante o time que a gente já não sei se ultrapassou um pouquinho aqui, eu não sei como é que funciona, mas eu gostaria de ler uma poesia. sim, Essa, porque assim, ao final do ano, antes de começar esse ano, eu comecei a estar na faculdade católica, né, por uma lógica assim, né, porque a gente todo o estudo é importante, né? Então assim, dá para o artista também dizer assim que as pessoas buscarem os museus, buscarem as casas de cultura, buscarem os vídeos que a internet hoje tá tudo disponível, né? E não ficar só falando para o cara beber cachaça, né, mano? Beber cachaça, fumar maconha, né? Então, assim, com o máximo respeito por a individualidade de cada um, né? Mas ler livro, ler, é muito bom ainda e é legal que só, é legal que só. Então, Conhecimento. se eu puder olha aí, olha a beleza de estar vendo os livros ali atrás, professor. Então, assim, a gente está buscando também repassar essa ideia, porque assim, do artista parece que ele tá querendo passar muitas vezes uma loucura para a audiência dele, né? E assim, essa loucura tem consequências, então assim, mas os livros, a ressaca de livro é boa pra caramba. O cara lê, meu irmão, ler, buscar as coisas, entendeu? Pensar, sabe? Refletir, sabe? Eu sou ouvinte, eu sou artista. Mano, não fui eu que inventei o pedestal. Fazer igual, eu não inventei o pedestal. Nós somos iguais, exatamente isso, e nada menos que isso, beiradeiros, sossegado a parada. Uma vez o cara falou assim para mim, né, antes de colocar essa poesia, falou assim: mas vem cá, tu tem que ver. Eu tinha acabado de fazer uma apresentação, né, estava um pouco cansado de uma hora e meia. Tu tem que ver que esse negócio de beiradeiro não é nenhuma invenção da roda. Esse negócio de beiradeiro não é uma invenção da roda. Rapaz, eu estava tão sossegado na hora que se eu tivesse ido pela vaidade humana, que a gente, infelizmente, ainda tem, mas estamos buscando, né? Eu teria me chateado, né? Pô, não é nem invenção da roda. Aí eu pensei assim, rapaz, sabe que tu tem razão? Canoa não tem roda, mano. Canoa não tem roda. O nosso paradigma é outro. Nosso paradigma é outro. Nossas ideias são outras. Não tem roda. Bora remar, né? Eu fiz isso aqui por causa da Semana da Água. E assim, no final do ano, eu fiz os deveres de casa, né? Porque a gente vai desenhando, aí vai buscando escrever também. Aí eu fiz, se Deus quiser, já está um livro aí de 200, um de 200 folhas e outro de 100 folhas, um sobre a Amazônia, só nessa linguagem, né? Totalmente livre. Eu acho que eu vou matar o professor de português do coração, de correção, é claro. E outra sobre a história a origem do rock. Aí fiz umas poesias. Essa poesia se chama. Não tem título ainda, ela está no manuscrito aqui, mas eu gostaria de compartilhar com os senhores, se for possível. Ela é assim, ó. Esse copo de cristal aqui, ó. Eu falo que eu tenho toda a coleção aqui em casa. É o de seleta de legumes, o de tomate, de extrato de tomate, de milho verde, não tem? Esses copos são ótimos, cara. Se tem um copo beiradeiro nesse mundo, é esse aqui, ó. É assim. O mesmo rio que corre em suas veias e ainda o mesmo caminho da sua alma, indicando a necessidade da mesma calma. Um rio que nasce em sua mente, nascente, e deságua fluente em seus pensamentos, em constante movimento. Bem ali e aqui, ó, perto da beira, levando sedimentos, desvendando sentimentos em seu curso, corredeira. Mesmo que corredeira e meandro de cachoeira em tempo de cheia. O tempo é o tempo, mas o tempo aqui é o tempo da beira.
caminho da canoa da lida, essa canoa que avoa, nossa canoa avoa, que é a própria vida. Ribeirinho, berradeiro, sempre sozinho ou bem acompanhado, de janeiro a janeiro. O coração pulsa e expulsa o medo, e faz nascer a vida que já está contida no meio do sangue. Fonte que vem dos Andes, fonte que vem dos Andes, que vem dos antes, bem antes. Então, para o que vem, ande, reme, continue remando, remador, nesse rio de luz, de paz e de amor. Ele olhou para a proa da canoa e observou seus braços como um remo, nessa água que corre na floresta, como o sangue verde que corre nas veias. Esteja aberta. Abertura na ideia, que mora na curva, que pulsa e expulsa o derradeiro choro, que cai como chuva. Quando a natureza fala, cai como chuva. Quando a natureza fala, o Bera escuta. Seja bem ouvindo o som da água do céu, chegando e escorrendo nas folhas, deslizando macio no tapete, musgo esverdeado, como mel, entre as folhas, inseto, árvores e véus do encanto. Ouça as lágrimas da mãe natureza, lágrimas. Não se sabe de tristeza ou alegria, aquela dor, nascendo na noite, anunciando docemente sempre um novo dia. O sorriso no cheiro da mata molhada, a força clara e sutil do nascer, que ousa ser antes de ter, que ousa ser antes de ter, e faz da voz e da foz por onde crescer. Desce o rio parturiente, engrossando o caldo, do leite frio ao leite quente, do leito frio ao leite quente. E diz o Bera, o que eu acho é riacho. Então, ribeirão. Me lembrei da maré, mais fino na fé do igarapé, mais vivo na fé do igarapé. Um dia a gente chega lá, e se todo o rio corre para o mar, eu digo, essa gente má, fica frio, essa gente má, eu rio. Corredeira quase sempre dá em cachoeira, nessa linguagem que o silêncio se traduz em estiagem, que fala a língua do sapo, na fuçada da cutia, o dialeto beiradeiro encantado, onde se fala no ato da educação e só faz navegação quando não há obstáculo. Pelo caminho da água, essa mesma água que faz ligação, a água faz ligação com tudo e com todos. A água liga e desliga qualquer coisa. E permite, inclusive, a ligação química, mágica, para que essas palavras ocorram. Por gentileza, Mãe Natureza, nunca nos deixe faltar a água, doce, salgada, de fora, daqui, no pote, na mesa, sempre nos peixes, sempre nos pássaros, sempre nas flores, sempre nas vestes. Desde moleque, o Bera sabe que quem nasce de verdade nasce do céu. Escorre na mata e deságua no rio. Depois é fisgado pela ponta do anzol de Deus e volta para casa. A verdade é espinha de peixe em garganta de ateu. Seja bem usada a possibilidade de entendimento entre as partes. A cabeça na mata e o corpo laiá na cidade. Inteligência é mata ciliar. Nos dois lados da margem. Sai para peirar de manhã, mas sempre volta no final da tarde. Graças a Deus. Pare e pense. A ponte. Mas cuidado, que a ponte é do homem, e o homem é uma ilha no rio, um redemoinho, um rebojo, um lampejo, uma chama no pavio. Mesmo acordando, sonha. Fé, querosene, acesa, poronga. É melhor manter a poronga acesa, porque é melhor arrumar para a barriga do que arrumar para a cabeça. Natureza. E lembrar que ela é uma das manifestações. A Amazônia é uma das várias faces da beleza. Para quem sonha, a Amazônia é mais do que uma palavra. E o caboclo que é caboclo não faz aldeia longe da água. Gratidão. Valeu. Beleza. Excelente, maravilhoso. Eu
destaquei aqui alguns trechos desse brilhante poema. Me tocou muito. A canoa que voa, que é a própria vida. Olha que fantástico. Continue remando, remador. Quando a natureza fala, o Bera escuta. Fantástico, extraordinário, lindo, parabéns. Eu, como de costume, abro aqui este momento para alguns apontamentos dos membros da rede que aqui se encontram, também quem nos acompanha. Fiquem à vontade para alguma pergunta. Estamos aqui hoje com o grande privilégio de receber dois beiradeiros, dois grandes representantes da beiradelia. Olha que fantástico. Hoje nós tivemos uma verdadeira exposição cultural sob o tema Arte na Amazônia, uma experiência beiradeira. Estamos aqui diante de Bera Áquilas e também Bera Sal. Fiquem à vontade para perguntas e apontamentos. Enquanto os colegas se preparam, eu tenho aqui uma perguntinha que me chamou muita atenção. Na verdade, toda a exposição, do começo ao fim, e observo Áquila e que existe, na verdade, um movimento em defesa da arte e da cultura beiradeira, que vocês chamam de beiradelia, inclusive. A pergunta que eu faço é, quando vocês se descobriram artistas beiradeiros, e como vocês tornaram isso um estilo de vida em prol da defesa da arte e da cultura que vocês hoje tão bem apresentaram aqui para nós? Estão sem som. Isso, o som está fechado, Áquila. O seu microfone está fechado, Áquila. Fechado ainda. Aqui, o microfone no seu celular. Estamos com um problema técnico. O seu celular está fechado, o microfone, Áquila. Tá. Agora. Agora, como é que eu fechei aqui? Eu não. Alguma coisa. Então, a partir de que momento pode-se dizer, essa é a pergunta, que se torna a arte beiradeira, né? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque, como eu estava dizendo, quando tem o camarada disse, né? A cultura, como é que é a cultura da festa da melancia? Não, na época certa, meus parentes, a gente ia para a beira da praia e comer melancia até não querer mais. E aí depois alguém chamou isso de cultura, né? Por motivos. Quando você chega numa cidade, algumas coisas precisam, não rolam mais tão naturalmente, elas precisam ser organizadas para poder chegar a uma finalidade, pelo tipo de quantidade de pessoas, pela quantidade de elementos envolvidos. Então, eu poderia dizer assim, que houve um reconhecimento dessa palavra beiradeira e vendo até que ponto ela chegava no que nós fazemos. Por exemplo, o desenho, por exemplo, a fala, por exemplo, a música, né? A escrita. Então, assim, essa nomenclatura, essa nomeação das coisas poderia se chamar beiradeira a partir do momento em que a gente utiliza o termo, sabe? Por quê? Porque, naturalmente, isso aí são designações, eu vejo dessa forma, né? São coisas que a gente coloca. Por exemplo, o Ivan é professor a partir do reconhecimento de ser professor, né? Então, assim, mas o Ivan,
partir de quando ele colocou por um motivo, se chama professor, para poder que haja uma organização, haja um entendimento de identidade, né? Mas ele é professor, ele é aluno, então é de acordo com as necessidades que a gente apresenta. Então, diante do mundo que está muito sobre o quesito da publicidade, isso é bem importante, porque, assim, por que dessa autodenominação, alguns colocariam como excessiva ou enfática, né? Porque, meu amigo, 7 bilhões de dólares são gastados por ano em publicidade no mundo. Achar que isso não é dar ênfase a alguma coisa, entende? Então, as pessoas estão vivendo sobre a égide da publicidade também. Nós estamos numa era publicitária. Os pensamentos mais simples, a vivência, tomar um cafezinho, sabe? Então, nós estamos numa espetacularização muito grande. Então, para que haja um entendimento melhor, para que haja uma delimitação mínima, para dizer assim, ó, não, vamos colocar numa cesta aqui, essa cesta não vai limitar, porque a tampa não está fechada. Né? A tampa da cabeça não está fechada. Mas é para uma maneira para ajudar a achar a seção, para poder ajudar a achar o pé no meio da mata, né? Se fosse tudo preto e branco, não dava para achar. Então, assim, essa questão beiradeira é mais uma questão, obviamente, consciosamente, uma implicância também com essa... O cara... Né, todas as culturas são maravilhosas, inclusive a nossa. Não eu colocar o quesito da implicância mesmo, porque a gente está entendendo que uma certa insistência... Se o cara acha que é xingamento, eu vou dizer que é elogio e vou ficar repetindo, né? Não, meu Bera. Eu falo desse jeito assim. Então, a gente tem essa coisa de chamar, ei, Bera, entendeu? Ei, caboclo, eu não sei o quê, né? Então, agora, na prática, é para a arte beiradeira, no caso da nossa, assim, a partir do momento que a gente assume essa nomenclatura. Ela não fala tudo sobre o que nós fazemos, mas ela dá uma ideia do que poderia ser. Então, cada um, o que é que ele pensa sobre o que é ser bera. Excelente. Então, te levanta o questionamento. Mas peraí, ser bera é aquele cara que come, está lá na beira do rio pescando, tá comendo peixe, ele tá... Mano, isso se chama preconceito, velho. É a mesma coisa dizer assim que índio não pode ter celular, tu tá ligado? Não pode não, é índio. Não, nós estamos falando, por exemplo, agora nós estamos fazendo essa live aqui, isso aqui é um coco. Nós estamos sendo transmitidos aqui através de um coco, não tem? É um coco que tem um fio assim, né? E tem um cipó esticado até em cima da casa para sair essa internet. Então, assim, quando eles pararem de ser preconceituosos, eu paro de chamar de bera. Excelente. O professor Humberto pediu a palavra. Professor Humberto, fique à vontade. Então, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela exposição, pelas novas palavras. Eu vejo que é sempre muito bonito perceber como novas palavras ou que estavam silenciadas vão ganhando espaço nesse contexto comum. E eu queria perguntar para vocês como vocês percebem essa arte beiradeira nas infâncias, na escola pública, na escola das crianças que estão no entorno de vocês, nesses percursos. Como vocês percebem esse contato? Não, eu não sei como. Melhor. Não, sobre a arte nas escolas. Ainda não tem ainda. Não, mas fala o que você acha. Não, pelo menos nas escolas públicas, né, no caso, de modo geral, né, eu acredito que ainda não tem ainda um movimento desse conhecimento assim, mais didático também, né? Ainda não tem, ainda você precisa fazer um movimento de união entre as pessoas que trabalham com esse movimento cultural, no caso, né, o verdadeiro, de mostrar mais para as crianças, né, daqui da nossa região, da nossa cidade, e em relação a isso aí. Eu acredito que que tenha que ter mais conhecimento, mais instrução, de levar os professores, né, ter alguém abordar isso aí aqui na nossa cidade. Mas em relação a isso. Você ia falar mais alguma coisa? Não. É porque, assim, nas escolas, a arte nas escolas, eu acredito que políticas públicas, né, um amigo meu estava explicando,
professor Humberto, professor Ivan, essa questão da necessidade das políticas públicas, da educação de base, né? Da educação básica, essa educação básica, mostrar que o ribeirinho, que o beiradeiro, ele não é uma pessoa atrasada. Então, uma vez um camarada falou uma coisa, claro que é muito relativo, mas a diferença entre o ensino e a educação, né? Aí, assim, ele fala assim que o ensino é para ensinar, é algo que você coloca uma marca de fora para dentro. O ensino, eu estou ensinando algo, então eu estou repassando algo de forma muito enfática que seja colado. Então, esse é o ensino, é uma marca. Esse é um ensino, uma marca. Então, esse é o ensino. A educação, que é o adlux, né? Que é justamente o convite. O ensino vem de fora para dentro e marca a pele. E, às vezes, não é tão agradável. Agora, a educação é um convite de dentro para fora. Então, ensinar as crianças do que deve ser ensinado e educar a não ser preconceituoso. Ó, mais uma vez, né, assim, para que não haja um bom entendimento do que está sendo dito. Eu não tenho nada contra as pessoas de fora, e isso são questões maravilhosas, todos os lugares do Brasil, da América do Sul, né, do mundo. Aliás, se for observar, a cultura é o que um povo tem de melhor. Né? Ensinar para a criança, a cultura que o povo tem de melhor. Ensinar para a criança que ela deve respeitar o coleguinha, do jeito que ele fala, a cor da pele, independente se é preto, se é branco, se é amarelo, entende? Ensinar que a linguagem dele é uma linguagem importante, se a escola ainda não está acompanhando, mas que ele é importante, que ele tem o seu valor, a sua identidade. Né? Aqui, como a gente não tem indústria no norte, era relativamente mais fácil trabalhar com isso, porque onde não tem indústria, a cultura ainda são as pessoas. Eu não cheguei por causa através ao senhor Humberto, ao professor Ivan, não cheguei através por terceiros, não. Conhecia alguém proximamente, a arte que faz, e houve um convite. Então, a cultura ainda são as pessoas aqui. Ensinar para a criança a respeitar as leis, a conhecer as leis, ver onde elas acertam, o que tem a ver com ela, os valores materiais, os valores imateriais, entendeu? Então, assim, a cultura ser respeitada, mas esse respeito à cultura tem que vir das autoridades. Nós não podemos ter governantes e autoridades que desprezam a cultura. Nós temos que ter, minimamente, pessoas que estejam reativando os pontos de cultura, que estejam ativando os movimentos culturais, os movimentos sociais, entende? Tudo isso que envolve um negócio chamado humanidade. Então, eu não posso aceitar, e aí um ponto sobre isso aí, uma autoridade máxima do país, que eu não... Se a gente prestar bem atenção, não vou fazer propaganda de canalha, né, mano? Mas que, graças a Deus, saiu e que era contra, entendeu? Porque diz assim, isso é besteira. Para que serve uma arara? Explica aí para mim para que serve uma arara. Eles usam os pressupostos, né, bem reducionistas, entendeu? Assim, então, tratar a criança como um ser humano a ser educado, né? Assim, na medida nas capacidades que tem. E aqui no norte, como está todo mundo aprendendo junto, né? Todo mundo aprendendo junto. Então, assim, as escolas, que são a primeira experiência social de muita gente, eu, por exemplo, além da rua do bairro, a escola é um lugar muito importante. A escola ela tem que estar com professores que ganham bem, com uma boa administração, com autoridade superior que permita que a escola faça as atividades corretas, entendeu? E não vejo essa questão de como é que se diz, de um departamento de ensino ser superior ao outro. Então, aquela escola lá no bairro Mariana, no bairro Ulisses Guimarães, é tão importante quanto a faculdade, a Uni. Tão importante quanto que... e parar de, no caso,
de colocar ensino como acontece com todas as profissões aqui, que são categorias de status social, entendeu? Então, assim, o professor ensinar, educar, professor mostrar isso que ele aprendeu, né? E, claro, ganhar bem, sabe, ser respeitado, o espaço escolar como um espaço de aprendizagem, e aonde podia organizar o pensamento da nossa cultura. É o primeiro lugar de organização, eu vejo dessa forma, né? Máximo respeito a todos os profissionais de educação, máximo respeito, porque se a gente for imaginar bem, tá aí. Excelente, muito obrigado, muito obrigado. Esta é a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Hoje tivemos o privilégio grato de recebermos aqui Áquilas Corrêa Moreira, mais conhecido como Beira Áquilas, e também Silvia Almeida de Lima Oliveira, Beira Sal. Neste sentido, vamos já para o momento derradeiro do nosso encontro. Infelizmente passou rápido. Tivemos hoje uma brilhante exposição cultural, onde quadros foram expostos, arte em camisetas, enfim, como foi destacado aqui, a arte na Amazônia, uma experiência beiradeira. Muito obrigado, Áquila e Silvia. Levem o nosso abraço aqui da rede para todos os beiradeiros que compartilham, juntamente com você, todo esse movimento artístico em defesa da arte e cultura beiradeira, ou, como você destacou, envolvidos na beiraderia. Eu quero agradecer também o professor Josenir Detoni, que intermediou o convite. O professor Josenir é fundador da rede, coordena a área institucional, aqui de relações, inclusive públicas, da rede. Também quero agradecer o nosso coordenador geral adjunto, professor Humberto Silvano, que em todos os momentos não mede esforços para os nossos eventos e conferências aqui na rede. Quero também agradecer a todos que nos acompanharam. Aqui encontramos colegas muito envolvidos, inclusive, no que diz respeito ao objeto aqui da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, que é a promoção do diálogo em diversas dimensões do conhecimento, mas também nessa busca do diálogo, a todo momento nós estamos interessados em promover diálogos com pessoas, artistas, grandes pensadores, que também estão fora da academia, mas fora da academia também contribuem para a tutela da nossa casa comum. E, como foi dito hoje, uma expressão poética que muito me marcou, Áquila, quando a natureza fala, o Bera escuta. E hoje nós aqui na rede nos colocamos como beiradeiros, porque paramos para ouvir o brado da natureza por meio de vocês dois, da instrumentalidade do Áquila e da Silvia. Nós estamos aqui muito agradecidos por estes momentos fantásticos. Realmente eu estou aqui até emocionado por tudo que vi e ouvi. É isso aí, muito obrigado a todos, grande abraço, leve o nosso abraço aos nossos irmãos beiradeiros aí da Amazônia. Muito obrigado a todos. Um abraço.